Olá, queridos alunos do nono ano. Aqui quem fala é o professor Jimmy. E por conta da pandemia, né? Tanto vocês, alunos, estão tendo que se inovar quanto alunos. E eu, na figura de professor, né? Também tenho que estar nessa nova forma de ensinar também, né? Então eu queria dizer a vocês que eu vou tentar fazer algo parecido com o que a gente já faz na sala. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou aberto a novas ideias, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa primeira aula virtual, né? Como eu já falei, eu sou professor de matemática, professor Jimmy, da turma do nono ano, e continuaremos da onde a gente parou, que foi justamente no módulo 1, potências e raízes, certo? Na página 41. Hoje a gente vai tentar trabalhar da página 41 até a página 45. Eu queria que vocês pegassem o módulo de vocês e fizessem um acompanhamento, certo? Que a gente vai tentar exprimir alguns conceitos, relembrar algumas coisas, para depois a gente trabalhar alguns exercíciozinhos e vocês terminam de fazer os exercícios aí em casa, certo? Então, a parte que a gente vai estudar agora é adição algébrica com radicais. Para calcular o perímetro de um retângulo, adicionamos as medidas de seu lado. Relembrando o que é perímetro, a soma dos lados. Como se trata de um retângulo, então nesse exemplo aí, eu somaria raiz de 25 mais raiz de 16 mais raiz de 25 mais raiz de 16, certo? Como todos sabem, como 16 é um quadrado perfeito, então ele tem uma raiz, um número inteiro, né, como raiz, que seria 4. E a raiz de 25, todo mundo sabe também, pelo mesmo motivo de ser um quadrado perfeito, a raiz de 25 é 5. Então, nesse caso aí, eu faria a soma de 4 mais 5 mais 4 mais 5, que são as medidas dos lados desse retângulo, que seria igual a 18. A adição algébrica com radicais fica mais simples usando quando podemos extrair todas as raízes e efetuar os cálculos sem os radicais. Exatamente. Então, como no exemplo aí, se eu fosse trabalhar a soma das raízes sem calcular qual é a raiz de 16 e qual a raiz de 25, seria muito mais complexo, certo? Temos aí também um exemplo. Raiz quarta de 0,2401 menos raiz quarta de 0,0001 menos raiz quarta de 0,1296. Isso vai ser igual. Quando eu tirar a raiz quarta de 0,2401, eu vou encontrar que é 0,7. Pode fazer na calculadora aí para testar, como a gente sempre faz nas nossas aulas, né? Então, aproveitem para utilizar nesse momento a calculadora para verificar se de fato essas raízes aí estão corretas. Então, nesse cálculo aí ficaria 0,7 menos 0,1 menos 0,6, que é igual a zero. O outro exemplo, menos, relembrando que nesse caso aí, o menos está fora da raiz. Se o menos estivesse dentro da raiz, também existiria. Por que existiria? Porque o índice da raiz
é cúbica, é um número ímpar. Quando é par, eu não tenho como ter dentro da raiz um número negativo, como a gente já estudou, como a gente já viu, certo? Então vamos lá. Menos raiz cúbica de 27 mais raiz quarta de 10.000 menos a raiz de 1,44. Calculando essas raízes aí, eu vou encontrar que é menos 3 mais 10 menos 1,2. Isso dá um resultado igual a 5,8. Porém, nem sempre é possível extrair todas as raízes dos radicais. Por isso, vamos estudar 3 maneiras de resolver uma adição algébrica com radicais. Vamos lá. Primeiro caso, quando as raízes têm os radicais semelhantes. Chamamos de radicais semelhantes os termos que têm radicais com radicandos iguais e mesmo índice. Então, quando eu tenho um radicando igual, quem é o radicando? O número que está dentro da raiz. Então, se o número que está dentro da raiz é igual ao número que está dentro da outra raiz, e os meus índices, quem é o índice? É um número pequenininho que vai em cima lá da raiz, certo? Aquele número pequenininho é o índice. Então, eu tenho que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, que é o número que está dentro da raiz. Quando isso é igual, eu só vou fazer a soma algébrica do número inteiro que vai na frente da raiz. Então, no primeiro exemplo, seria quem? O número 1, né? Que vai na frente de raiz de 3, raiz cúbica de 1,3. Então, somando 1 mais 1, seria 2 raiz cúbica de 1,3. No outro exemplo, eu tenho uma raiz de 11 e 2 raiz de 11. São radicais semelhantes. Então, eu faria 1 mais 2, 3. E repetiria a raiz de 11. Certo? Quando há radicais semelhantes em uma expressão, colocamos em evidência o radical comum e efetuamos a adição algébrica indicada. Então, exemplos. Eu tenho 3 raiz de 13. Qual é o número que está na frente da raiz? É o número 3. Mais 7 raiz de 13. Quem é o número que está na frente da raiz de 13? O 7. Então, eu só precisaria fazer essa adição somando os números inteiros que estão na frente das minhas raízes, porque elas têm o mesmo radicando, que nesse caso aí é 13, e o mesmo índice, que nesse caso aí é raiz quadrada, certo? Então, eu somaria 3 mais 7 igual a 10. 10 e repito o radicando e o índice que eles têm igual, que é raiz quadrada de 13, certo? Outro exemplo seria esse exemplo de baixo aí, que é raiz de 7, raiz sétima de 0,7, menos a raiz sétima de 0,7 sobre 2, mais a raiz sétima de 0,7 sobre 3. Então, lembrando que fora da raiz, eu tenho, primeiro, o número 1 que não precisa aparecer aí na frente do raiz de 7, raiz sétima de 0,7, que é o número que vem na frente dele, o número 1, que não aparece. No outro exemplo é menos 1 meio, porque na frente do raiz sétima de 0,7, eu tenho o número 1 e eu estou dividindo por 2. Então, é menos 1 meio.
E o outro seria mais 1/3. Então, como ele botou em parênteses aqui, ó, eu vou fazer a operação 1 menos 1/2 mais 1/3. Tiro o MMC, né, dos denominadores, que no caso aí é 1, 2 e 3. Quem seria o MMC? 6. Aí eu pego um novo denominador, divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador. Então, o resultado disso aí ficou 5/6 raiz sétima de 0,7, porque eu fiz a adição algébrica dos índices dos números que estão na frente da minha raiz, que tem o mesmo radicando e o mesmo expoente, certo? Que nesse caso é raiz sétima de 0,7. Ok? Vamos lá, continuando. O outro tipo de exemplo é transformando em radicais semelhantes. Então, a princípio, não tem o mesmo radical, mas com uma operaçãozinha que a gente já trabalhou, a gente pode transformar algumas raízes para o mesmo radical para eu poder efetuar determinados cálculos, certo? Então, há expressões que não possuem radicais semelhantes, mas que podem ser transformadas aplicando as propriedades dos radicais. Então, ressaltando que a gente vai utilizar muito essas propriedades dos radicais. Mas, professor, eu não lembro. Pronto, pega o livro, o módulo 1, e volta lá na página 33 até a página 35, que vocês vão relembrar lá quais são as propriedades dos radicais, certo? Então, vamos continuar. Eu estou partindo do princípio que a gente já estudou essa parte aí, então que vocês já estão sabendo, ok? Então, eu tenho aí raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 27, menos raiz quadrada de 243. Então, o que é que eu teria que fazer para encontrar o mesmo, transformar esses radicais para os radicais semelhantes, os radicais iguais? Eu teria que fazer uma fatoração, tanto do número 27 quanto o número 243. Quando eu fazer a fatoração em números primos, eu iria conseguir colocar tanto o número 27 com a base 3, tanto o número 243 com a base 3, certo? Então, quem seria o raiz de 27? Ficaria igual a 3 raiz de 3. E quem seria menos raiz de 243? Seria menos 9 raiz de 3. Aí eu faria a adição algébrica. Quem é o número que vai na frente do raiz de 3? É o número 1. Então, seria 1 mais 3 menos 9. 1 mais 3, 4. 4 menos 9, menos 5. E coloco qual é o radical agora que eles têm em comum. Raiz quadrada de 3. Então, seria menos 5 raiz de 3. Ok? Observe que após realizar as transformações, efetuamos a adição algébrica com os termos semelhantes. Foi o que eu acabei de falar. Então, ele só fez somar quando minha expressão tinha os termos semelhantes. O que é os termos semelhantes? Quando eu transformei todos eles para o radicando e o expoente igual. Ok? Vamos lá.
E eu tenho o terceiro caso, que é com aproximação. Em algumas situações, o cálculo aproximado das adições algébricas pode ser mais conveniente. Neste caso, calculamos o valor aproximado de cada raiz e efetuamos a adição algébrica. Veja como Luciano efetuou a adição de raiz de 5 mais raiz de 6. E não é possível reduzir os termos para radicais semelhantes. E agora, realmente, eu não tenho como transformar o radicando 6, mesmo que eu faça a fatoração, ele não vai ter o mesmo radical de raiz de 5. Então, não vai ter os radicais semelhantes. Aí ela pegou, vou encontrar a soma aproximada com a ajuda de uma calculadora. Então, ela pegou a calculadora e calculou. Bem, aproximando as raízes até a segunda casa decimal, a soma aproximada é 4,69. Então, nesse caso aí, ela fez uma aproximação com duas casas decimais. É o valor exato? Não, mas é um valor muito próximo do que eu fazer a adição algébrica de raiz de 5 mais raiz de 6, certo? Então, o outro caso seria isso. Quando eu não consigo utilizar as propriedades dos radicais, de fato, eu preciso calcular quanto é essas raízes. E aí, calculando, eu, logicamente, vou fazer uma aproximação, porque geralmente esses números são números infinitos, são dízimas, certo? Então, como elas são dízimas, eu não terei um valor exato. Então, eu vou fazer uma aproximação. Aí depende da questão. Se a questão pedir, faça uma aproximação com duas casas decimais. Aí, depois da vírgula, eu vou utilizar duas casas decimais, certo? Ok? Até aí? Então, vamos lá. Para essa primeira parte, eu separei 3 exemplos aqui do próprio livro, certo? Então, o primeiro foi, na primeira questão, transforme os radicais e calcule. Aí eu selecionei logo a letra A. Por que a letra A? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o exercício. E depois, tentar reproduzir aí em casa, certo? Então, nesse caso aí, professor, como é que eu faço para achar a raiz, a soma de raiz de 9 mais a raiz de 16? Simples, simples, simples. Como eles são quadrados perfeitos, tanto 9 quanto 16, eu sei que eles têm raízes exatas. Então, nesse caso, eu só preciso tirar a raiz de 9, que é 3, todo mundo sabe, ou não. E tirar a raiz de 16 também, que todo mundo sabe que é 4. Então, ficaria 3 mais 4 igual a 7, certo? Porém, eu já fiz de outra maneira, porque nem sempre eu sei as raízes de cabeça. Se for um número maior, como é que eu vou fazer, professor? Como tem um exemplo aí no livro. Então, eu vou utilizar o método que vocês devem utilizar para outras situações que você não saber a raiz de cabeça, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fatorar os números da raiz. Então, fatorando o número 9, botei aí do ladinho, ó, tá vendo? Eu encontrei que é a mesma coisa de 3 elevado ao quadrado. O número 9 é 3 elevado ao quadrado. Então, ficaria raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E a fatoração do número 16? Pronto. Olha aí como fica. 2 elevado à quarta. Então, ficaria raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 elevado à quarta.
Como a gente já viu as propriedades lá, dos radicais, eu já vi que eu posso simplificar as minhas raízes com os expoentes dos radicandos. Que nesse caso, a gente sabe, ali não tem o número 2, mas eu sei que é a raiz quadrada. Então eu posso dividir tanto a raiz quadrada por 2, quanto o radical que está, o expoente que está no radical 3, também por 2. E isso então tiraria o número 3 de dentro da raiz. Então seria 3. E cortando, dividindo o índice da raiz quadrada ali com o expoente do número do radical 2, também dividindo por 2, então sairia a raiz quadrada e dividindo 4 por 2, ainda continuaria com uma potência ao quadrado, porque dividindo 4 por 2 resulta em 2. Então ficaria fora da raiz 2 elevado ao quadrado. Ó, então ali saiu a raiz e também sumiu o meu expoente, que na verdade, como eu dividi por 2, transformou em 1. Como o expoente é 1, eu não preciso colocar no meu número lá, né? Então ali só apareceu o número 3. Já o 2 elevado à quarta, não. Eu dividi o índice por 2, ficou 1, então eu não tenho mais a raiz quadrada. E o expoente, eu dividi por 2 também. 4 dividido por 2 dá 2, então ficou 2 no expoente. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Então ficou 3 mais 4 igual a 7. Que foi o mesmo resultado que a gente viu no início do vídeo. Ok? Peguei também essa letra E, que é o mesmo princípio da letra A. Porém, nesse caso aí, já é o segundo exemplo, quando os meus radicandos não estão iguais, mas eu posso transformar eles para radicais iguais. E aí o que é que eu vou precisar fazer? Fatorar. Fatoraria de novo, ó, faria igual o exemplo anterior, fatoraria o número 27 e fatoraria o número 9. Só que nesse exemplo aí eu já nem vou mais colocar, porque eu acho que vocês já sabem que tem que fazer dessa forma aí, certo? Então ficaria como? No primeiro ficaria a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, porque eu fatorei o número 27. Fatorando o número 27, eu achei 3 elevado ao cubo. E o número 9 ficaria menos raiz cúbica, desculpa, ficaria 3 elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. De novo, vou cancelar o meu expoente com a minha raiz. Olá, certo? Então, no primeiro caso, eu vou cortar o raiz cúbica com o expoente ao cubo. Então, só sobraria o número 3. E, no outro caso, é raiz quadrada, que é o número 2. Eu vou cortar com o expoente 2, certo? Que ficaria 3 menos 3, que é igual a 0. Ok? E a letra G? A letra G também, gente, não tem maiores problemas. Eu poderia calcular pelo terceiro exemplo que a gente viu, por valores aproximados, certo? Pegaria a calculadora e calcularia raiz de 0,04 menos a raiz de 0,09 mais a raiz de 0,16. E aí, faria a subtração, depois faria a soma e encontraria o resultado. Porém, tem uma outra maneira de a gente fazer isso aí. Seria transformar esses números decimais
em frações, que todo mundo também já está cansado de saber, né? Então, eu não vou repetir isso aí. Então, como é que ficaria o número 0,04 em forma de fração? Andaria duas casas decimais, então ficaria o número 4 no numerador. E, como eu andei duas casas decimais, ficaria no denominador o número 100, porque eu acrescentaria 2 zeros no denominador. Então, ficaria 4 sobre 100. Então, seria raiz quadrada de 4 sobre 100. Olha lá. E o 0,09, 9 sobre 100. Pelo mesmo motivo. Andei duas casas decimais, então 2 zeros no denominador. E o 0,16 também. Andei duas casas, então boto 16 no numerador e acrescento 2 zeros no denominador. Certo? Poderia proceder aí fazendo a raiz de 4 e a raiz de 100. Quem seria a raiz de 4? O número 2. E quem é a raiz de 100? O número 10. Então ficaria 2 sobre 10. Olha lá. Olha lá como a gente fez. Certo? 2 ao quadrado e 10 ao quadrado. Posso cortar meu expoente com a raiz quadrada. Foi o que eu fiz aí, ó. Então, sobraria só 2 sobre 10 menos 3 sobre 10 mais 4 sobre 10. Como eles têm o mesmo denominador, é só eu fazer a subtração de 2 menos 3 e somar com 4, porque já está no mesmo denominador. Então, 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 mais 4 seria mais 3. Então, 3 sobre 10. Aí eu posso transformar de novo a fração para um número decimal. Então, se eu tenho 3 sobre 10, eu teria que voltar uma casa decimal, porque eu tenho um zero no denominador. Só quando é uma potência de 10. Então, quando o meu denominador é uma potência de 10 e ele está dividindo lá, então eu volto uma casa decimal. Então, ficaria 0,3 a resposta. Ok, pessoal? Agora é com vocês. Atividade para casa, da página 43 até a página 45. Ok? Façam o exercício, joguem duro. Qualquer coisa, dúvidas, acesse o portal do NOI e pergunta lá pelo fórum do portal. É a forma mais recomendada. Por quê? Porque tudo que você colocar lá no fórum, todo mundo da sala do 9º ano vai ver. Então, às vezes, é uma dúvida que você tem, mas que outros colegas vão ter. Então, se você perguntar lá no portal, eu vou responder lá no portal, e todo mundo que tiver com essa dúvida vai entrar lá no portal e já vai tirar essa dúvida, certo? Mas também vou deixar outros meios de comunicação aí. Se precisarem, quem tiver dificuldade de acessar o portal, pode me mandar um e-mail também. Tá o e-mail aí, ó, jimtdj@hotmail.com. Tem meu WhatsApp aí também, ó, gente. Quem precisar, quem achar também que não consegue entrar pelo portal, que tiver qualquer dificuldade, pode me solicitar aí perguntas, exemplos pelo WhatsApp também, ok? E também tem aí o Instagram, quiser pode me adicionar lá também, pode mandar o direct lá, professor, estou com dúvida, que também de vez em quando a gente dá uma olhada e pode estar também tirando essas dúvidas. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima, família. Ó, vocês são 10.